Parte 2 do segundo volume. Explicação detalhada. Revelação sobre as escrituras sagradas de todas as crenças. Fica onde está. Saudações, família. O meu nome é Eusébio. Estou aqui para dar continuidade à explicação detalhada do projeto cinematográfico, que para mim é o início de uma luta. A causa principal dessa luta é restabelecer o amor através da união entre os líderes religiosos. Nesta segunda parte do segundo volume, vou detalhadamente falar sobre as características e consequências que a interpretação errada das escrituras sagradas traz nos líderes religiosos e praticantes de artes marciais, instrutores e mestres das artes marciais, como também a má interpretação das técnicas das artes marciais. Fica onde está, quer dizer, cada crente deve se manter na sua crença religiosa. Neste segundo volume, trago ensinamentos de alguns mensageiros para provar a você que, se calhar, tem dúvida de saber a existência de outras crenças no mundo. Para além de características e consequências que aqui irei mencionar, também vou detalhadamente dizer resultados do silêncio e resultados de autorreflexão. Peço para que escutem o que vou dizer. Quando alguém interpreta mal as escrituras sagradas e as técnicas das artes marciais, há consequências e características. Uma das consequências é vazio espiritual e escuridão na alma. E uma das características é arrogância, cobardia, orgulho, destruição do amor próprio. Neste processo de autodestruição, alguns líderes religiosos são atacados e não conseguem resistir. Por fim, caem no erro e se perdem na busca da verdade. Alguns, por pensarem que estão muito adiantados, em outras palavras, quando o pecado toma conta do corpo, os líderes religiosos não conseguem buscar a autorreflexão em torno das suas ações e desejos materialistas. Autorreflexão. O que seria então autorreflexão? Para mim, autorreflexão significa apertar o cinto quando caminhamos distraídos. Ou então, por outro lado, verificar quando tudo parece bem. Como viver de acordo com a autorreflexão? Viver de acordo com a lei do Criador, para mim, significa amor próprio. E o amor próprio se manifesta em autorreflexão. O autorreflexão significa também amar a lei da natureza. Por isso, o hinduísmo nos ensina a buscar o silêncio como primeiro idioma a ser fluente nela. Porque é através do silêncio que o homem pode ter autorreflexão. Resultado do silêncio. O silêncio resulta em bênção, porque é através do silêncio que podemos ser compassivos com o próximo. Por isso está escrito no hinduísmo: se a compaixão não inclui a nós mesmos, ela não está completa. E a compaixão com nós mesmos significa também amor próprio. A Bíblia ensina-nos, no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 39 diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Isso significa que não podemos pensar ou fingir que amamos o Criador Celestial enquanto não temos amor próprio. Aliás, amor próprio significa o cumprimento de uma das leis do Criador. Isso alegra e glorifica a Ele. E nas artes marciais ensinam que devemos nos esforçar para manter o bom caráter, ser fiel, manter a fidelidade para com o ganho da razão, criar o intuito de esforço, manter o respeito acima de tudo, ser tolerante, não ter espírito de agressão, também não ter espírito de transgressão, viver a vida que agrada ao Criador. Isso também significa apertar o cinto para caminhar seguro e manter o templo do Espírito Santo limpo. Por isso também as artes marciais ensinam-nos que devemos manter a cortesia, que significa ser gentil, amar o próximo e tratar bem as pessoas. O mestre Bruce Lee disse:
O conhecimento dá poder, mas só o caráter dá brilho e o respeito. Isso quer dizer, tudo depende do caráter. Em resumo, tudo isso significa verificar o cinto para caminhar seguro. E também pode se resumir em sinceridade, vigilância das ações. Ainda dentro desses ensinamentos, o Buda diz: devemos ter a intenção correta, ação correta e contemplação correta. Por isso que o Hatha Yoga prioriza o corpo físico para a existência da alma e defende que não se pode purificar a alma antes do corpo, porque a alma funciona no corpo e quem quer purificar a alma primeiro deve purificar o corpo. E isso para mim significa apertar o cinto para caminhar seguro. O que significa Hatha Yoga? Hatha Yoga significa Sol e Lua. Em outras palavras, significa a busca do equilíbrio entre as forças do Sol e da Lua, ou a busca do equilíbrio entre as forças solares e luares. Recordar que o Sol e a Lua são da propriedade do Criador Celestial. Neste contexto, logo, não podemos buscar as forças do Sol e da Lua sem respeitar as leis de quem criou o Sol e a Lua. Por isso, resume-se que o Hatha Yoga respeita as leis da natureza. Então, a obediência da mesma permite o homem usufruir a riqueza do Criador. Quando tudo acontece de acordo com a sua vontade, a vida fica harmoniosa. E tudo isso significa para mim apertar o cinto para caminhar seguro. Faço comparações de vários métodos de adoração e mensagens de vários mensageiros só para te fazer perceber que todas as crenças defendem a mesma coisa, que é o amor. E o amor é da vontade do Criador Celestial. Por isso todas as crenças ensinam o amor, que todos os homens devem se amar. O hinduísmo é um dos métodos de adoração e nos ensina que Deus não tem nenhuma religião. Mahatma Gandhi disse isso. E também o Buda ensinou a liberdade da escravidão religiosa. O ser humano não pode ser escravo da religião. Ser escravo da religião significa para mim ser escravo dos bens materiais. E também está escrito no hinduísmo: o segredo da transformação está em movermos o centro da nossa vida para uma consciência superior. Ainda repito, não quero com isso dizer que não podem existir grupos ou vários métodos de adoração. É importante que haja grupos, mas que os mesmos não sejam para destruir o amor entre as pessoas. O Criador é quem permitiu a existência das crenças religiosas e Ele a qualquer momento pode substituir os líderes quando não conseguem bem liderar as crenças religiosas. Os líderes religiosos precisam ser fortes, não materialistas, porque o desejo de bens materiais é a origem de toda a maldade no mundo, e isso não agrada ao Criador Celestial. Recordar que o líder de uma crença religiosa, ele não é a fonte da salvação dos fiéis. A união das pessoas na fé traz alegria no Senhor, e Ele fica presente. E os líderes religiosos devem saber administrar as contribuições, os valores monetários que os fiéis contribuem no templo da união de fé. Não estou a dizer no templo do Espírito Santo, no templo da união de fé. Estou me referindo no templo construído pelas mãos humanas, como igrejas católicas, por exemplo, mesquitas, templos budistas. São templos da união de fé, não o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é no corpo de cada ser humano. Os líderes religiosos prestam serviço ao Criador Celestial. E a sua recompensa também vem do Criador. Não são os bens materiais que os fiéis contribuem. Os bens materiais servem para ajudar os necessitados. Mas a transgressão desses princípios resulta em fraqueza e a escuridão nos líderes e praticantes e mestres das artes marciais. Qual é a importância dos líderes religiosos? Os líderes religiosos servem para unir as pessoas e transmitir conhecimentos, ou unir as ovelhas. Lembrar que a ovelha nunca se pode transformar em um cabrito. A ovelha sempre será ovelha, com suas características que diferem do cabrito. Mas unir as ovelhas facilita o pasto e permite controlar o estado de saúde das ovelhas. A adoração cada um faz na sua vida, no seu dia a dia. Recordar que um bom crente pode identificar
um falso pastor ou um falso mestre instrutor das artes marciais, com a ajuda dos seus anjos. Por isso, o mestre Bruce Lee disse: o conhecimento é do instrutor e a sabedoria é do seu interior. O falso líder pode desaparecer, por isso, o ser humano não deve temer a existência dos falsos líderes ou falsos mestres das artes marciais, porque o Criador Celestial, ele está no controle de todo e de tudo. Isso significa para mim apertar o cinto para caminhar seguro. O Mahatma Gandhi disse: seja a mudança que você quer ver no mundo. E ele disse: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se não fizer nada, não existirão. Significa, se não pensarmos em mudar, nunca teremos resultados bons nas nossas vidas. Precisamos mudar. Senhor Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 8: peçam, serão dados, busquem, encontrarão, e batam, a porta será aberta, pois todo aquele que bate, a porta se abre, e todo aquele que busca, encontra. Líderes religiosos crentes, mestres das artes marciais e praticantes, acordem e sejam fortes. Fiquem onde estão.